Olá, artista! Mona Lisa por aqui e hoje vou dar uma dica incrível para quem quer economizar com os seus materiais de pintura. Vou mostrar na prática como limpar corretamente os seus materiais para que eles durem muito mais tempo. Mas antes, já sabe, deixa seu like bacana, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações das novidades semanais. Depois da vinheta, vou contar para vocês como fazer a limpeza dos seus materiais. E roda a vinheta! Então, bora para a prática. Eu tenho sempre separado aqui no meu ateliê um potinho com os pincéis que eu uso para tudo. Eu não tenho pincel específico para uma coisa, para um tipo de superfície, nada. Todos esses pincéis aqui eu uso para pintura em aguarela, para pintura em acrílica, para pintura em madeira, para pintura em tela, tinta acrílica ou tinta óleo. Então são esses pincéis aqui que eu deixo separadinho. Por quê? Porque eu compro muito pincéis de PEX para sair mais em conta, para sair mais barato. Então eu separo os pincéis aqui que normalmente eu uso para as minhas pinturas. De aguarela ou aquarela no Brasil, aqui fala aguarela. Tem esse suporte aqui que já vem com as pastilhas grudadinhas, já vem com o pincel e esses godês separadinhos. Aqui o godê tá bem sujinho, porque esses godês, assim, mesmo essa sujeirinha, você adiciona a água com um borrifador, ó, eu tenho um borrifadorzinho, né, um recipiente de plástico simples, que ele borrifa a água e essa sujeirinha de tinta que tem assim, esse restinho de tinta que tem aqui, eu faço a pintura em aguarela. Quando eu pinto em aguarela em tubo de bisnaguinha ou em pastilhas avulsas, eu uso também os mesmos pincéis que estão separadinhos aqui. Esses são os pincéis que eu uso para tudo, tá? Então, a pintura de aguarela e acrílica são as mais fáceis, né, gente? Porque é diluído com água. Então, não tem muito segredo de limpeza. Pego o pincel aqui, molho na água, limpo bem. Gosto sempre de usar e indico sempre um paninho macio. Aqui é uma t-shirt, né? Uma camiseta de malha, que ela não solta filamentos, não solta fiozinhos e pode estragar as cerdas do meu pincel. Então, é isso daqui. Então, lavo na água, bem limpinho, tá? Passo aqui no meu paninho e deixo ele na posição, na horizontal, secando naturalmente. Por quê? Porque eu vou dar uma dica aqui no meu pincel que eu amo. Ó, esse meu pincel é o único pincel que eu não fico sem. O restante eu uso qualquer tipo de pincel. Mas esse pincel eu amo. Você tá vendo aqui na pontinha dele que ele tá super descascado? Por quê? Porque eu limpo o meu pincel no potinho com água. Só água, tá? Se eu tô fazendo a minha pintura, limpo o meu pincel no potinho com água, pego outro recipiente e boto ele desse jeito aqui, com as cerdas para cima, para não amassar as cerdas. Só que o que que acontece? A água escorre, né, na superfície aqui de madeira e acaba tirando esse plástico, né? É um plástico, uma resina que tem do pincel. Então o certo é o seguinte, vou fazer uma faxina nos meus pincéis. Vou ficar uns 2, 3 dias sem pintar. Eu limpo ele, boto água, boto um detergente líquido. Eu já vou fazer a limpeza já. Boto um detergente líquido, boto aqui em água corrente no meu tanque. Esse tanque é só para a limpeza dos meus pincéis e de outros materiais de pintura, então é um tanque que tá bem sujo mesmo de tinta. E depois eu pego um paninho ou um papel toalha, né, um papel absorvente e boto ele secar assim, sem colocar no sol. Quando eu estou de férias, que eu vou ficar uns 10 dias, 15 dias, vamos supor, sem pintar, eu passo nas cerdas do meu pincel hidratante de cabelo. Ok, já mostrei do aguarela. A limpeza dos meus pincéis que eu uso, que são esses daqui, para aguarela e acrílica, são a mesma limpeza, ok? Outra coisa, eu tenho essa paleta aqui. Essa paleta é de plástico, é aquelas bem tradicionais, escolares, fáceis de a gente achar e baratinho, que eu gosto muito, tanto para aguarela. Quando não tem esse kitzinho pronto aqui, esse daqui o meu é da Van Gogh, tá? Quando não tem esse kitzinho aqui sim pronto, que já tem os espaços, o godê, no próprio kit vem ela em bisnaga ou em pastilha, eu uso essas daqui porque elas têm esse godê, né? Essa cavidade
que serve também para borrifar a água. Então eu uso para acrílica e para aguarela esse tipo de paleta. Além de ter o meu xodozinho, que é um pratinho de porcelana super simples, que a limpeza dele é muito mais prática também. Aqui eu já botei até uma tinta amarela, já faz uns 10 minutinhos que eu botei, para ela secar mesmo, para ela ficar bem durinha, para vocês verem quando eu não venho com água e uma esponja de cozinha, esponja normal, olha como ela já tá bem usadinha, e venho aqui e faço a limpeza no meu tanque, eu posso remover, né, tirar mais a limpeza com um algodão e um removedor de verniz, que é o removedor de unha, de esmalte de unha, que em Portugal fala verniz de unha, tá? Eu venho com o algodãozinho, já vou fazer essa limpeza também para você ver. E a outra paleta que eu gosto muito de usar é essa normal, simples, de madeira, super baratinha, e eu uso esse plástico de PVC. Confesso para vocês que eu não gosto muito, mas me ajuda muito para preservar e eu não ficar comprando várias paletas de madeira, tá bom? Então, para tintar óleo, eu aconselho você usar essa paleta aqui e botar um plástico de PVC, que é o plástico filme. Outra ideia também que eu gosto de usar, depende do que eu vou fazer. Se eu vou fazer um curso, gravar um curso para o Artes Mona Lisa, eu quero coisas práticas, que eu não posso estar parando a gravação do curso para estar fazendo tanta higiene nos meus pincéis na minha paleta. Então eu vou para recursos mais rápidos. Mas eu vou fazer uma pintura a óleo. Eu uso essa paleta aqui. Primeiro, que eu já expliquei para vocês que a coloração da madeira é muito mais fácil para você fazer as misturas de tinta. O branco dá uma interferência quando você vai fazer misturas de tinta, tá? O branco, o fato da paleta ser branca, você vai fazer misturas de tinta, ela interfere um bocadinho, um pouquinho. Então essa cor de madeira, ela é excelente para quando você vai fazer suas misturas de cores primárias, secundárias, terciárias, porque ela não modifica, né, a coloração. O branco dá uma modificada sim quando você faz as misturas. Já usei paletas sem o plástico, e daí o que você faz, Mona Lisa? Porque vai grudando, né? Tinta a óleo vai grudando, a tinta acrílica pior ainda, tá? Porque a óleo ainda, ela demora um pouco para secar. Tanto se você usar essa paleta aqui sem o plástico, para tinta a óleo, o que você vai fazer? Tá cheio de tinta a óleo. Primeiro, você vai jogar óleo de linhaça, eu tenho até uns potinhos aqui separado, óleo de linhaça, e vai deixar. Eu costumo, assim, quando é uma paleta que eu gosto muito, eu ganhei de presente de alguém uma paleta, né, que amigos vão para outros lugares, outros países e acabam me trazendo de presente, e eu acabo me descuidando e pegou a tinta aqui, eu faço isso. Jogo bastante óleo de linhaça, dou uma umedecida boa, assim, dou uma molhada boa, deixo bastante e deixo ali de uma manhã, umas 5, 6 horas mais ou menos. E depois você vem com uma espátula ou uma faquinha de ponta e vai tirando, que dá uma limpada bem legal e você pode reutilizar a madeira. Mas o mais higiênico é você colocar um plástico mesmo, tá? Para a durabilidade da sua paleta. Vamos lá para a tinta acrílica. Aqui então, vamos supor que eu fiz as minhas pinturas, pintei, terminei, vou fazer a minha higiene dos meus pincéis. Deixa eu dar uma sujadinha nesse meu pincel que eu amo, que é um pincel de leque número 2, tá? Vou sujar bem a minha paleta aqui. Ó, ela tá bem durinha já, tá? Porque o acrílico é um polímero, né? E ele vai fixando, ele é um plástico. Ó, sujei bem meu pincel. O que eu vou fazer? Água, meu potinho de vidro. Não necessariamente precisa de ser de vidro, tá? Faço a limpeza. Lembro que eu não deixo o pincel assim descansando, porque se você deixar, daqui 1 minutinho, a cerda dele já vai ficar torta. Que é o caso, deixa eu pegar um, que é aqui, ó, que ele fica tortinho, tá? Ó, a cerda ficou tortinha, porque na hora da limpeza eu deixei um pouquinho, tá? Então ele ficou tortinho. Então cuide dos seus pincéis, ó. Por quê? Porque eu deixei ali na água. Então eu fiz um potinho com a água, limpei. Mas eu quero fazer uma faxina boa, assim. Quero limpar bem os meus pincéis, porque à tarde eu vou pintar com óleo. Então eu quero tirar bem o resíduo da tinta acrílica, certo?
Eu vou pegar um potinho, vou colocar um pouquinho de detergente de louça, de cozinha, normal, tá? E venho aqui. Vou botar até mais pincéis, para você ter uma ideia que é assim que eu faço. Final da manhã, à tarde eu vou pintar óleo. Eu faço assim, seguro, tiro essa água, venho com água limpa, sacode mais um pouquinho aqui, tira a limpeza e vem com água corrente jogando. Mas o que que aconteceu? Vamos supor assim que eu esqueci e ficou um pouquinho grudando aqui. Eu venho com o mesmo detergente líquido de cozinha, tá? Eu deixei aqui, até aqui um de barra, um sabão de glicerina, que eu também gosto de fazer limpezas. Você pode até aproveitar o fato de ser a barra e vir nesse sentido, tá? Não faz rodinha que você estraga as cerdas do seu pincel. Vem nesse sentido aqui. Não deu certo com a água e com o detergente líquido de cozinha, nem com a minha barra de sabão. O que que eu faço, Mona Lisa, para tirar do acrílico? Eu venho um pote limpinho de novo com água quente, água mesmo, fervendo, com um pouquinho do detergente líquido ou do sabão em barra, aí é da sua preferência. E venho, sem deixar o pincel ali de molho, né, com as mãos segurando para que ele não encoste no fundo do meu recipiente, e venho com aquela água morna. Não saiu ainda, repete o processo. As minhas alunas, às vezes quando elas não cuidam direitinho dos pincéis, acontece isso. Mas elas mesmas, elas trazem aqui e eu consigo limpar. Tem que cuidar dos pincéis porque é um material caro. Ok, já limpei os meus pincéis, como é que eu faço? Eu pego um papel absorvente e boto eles no sentido horizontal, tá? Porque eu fiz o faxinão. Deixo ele secando em cima de uma mesa, num lugar que não pegue sol. Lembro que se você botar num potinho de vidro, nesse sentido vai acontecer isso daqui, ó. Então se você fizer assim, tá ótimo, porque não estraga as cerdas. Mas porém a água fica escorrendo ali e com o tempo vai tirar a madeira. Então é só lavar, né? Botar assim para secar. Vou deixar um recado rápido para você. Se quiser aprender a pintar de forma simples, prática e rápida, conheça os meus cursos de pintura 100% online. Eles são cursos completos, com teorias e práticas, que garantem ao aluno a oportunidade de pintar uma obra ao final do curso, quando e onde ele desejar. Além do suporte através de mensagens, eu pinto a tela do início ao fim com você e deixo muitas dicas para que possa desenvolver as suas novas obras. Se seguir todos os passos do curso, terminará uma bela obra para mostrar aos seus familiares e amigos. Entre no meu site e clique nos links da descrição para ver os cursos que temos à sua disposição. Agora, vamos continuar o vídeo. E aqui a nossa paleta. Ó que linda que tá, com essa tinta que eu já deixei bem sequinha. Só que assim, se eu iniciei há 2 horas atrás, isso aqui já colou aqui. Então só com a esponja e com água corrente ela não vai sair. Aí eu venho com o algodãozinho, tá? Um removedor de esmalte ou removedor de verniz, como fala aqui em Portugal, e faço a minha higiene na paleta bem direitinha, ok? Vou limpar bem. Eu botei pouquinho removedor, vou botar um pouquinho mais. Eu não quero estragar minhas unhas. Pra eu não ficar com a unha feia no vídeo pra vocês. A minha unha tá linda. Tá 2 tons de azul, que é a minha cor predileta. Ok, ó. Venho com o removedor de unha, já fazendo uma faxina boa nessa minha paleta, tá? Ó, eles tiram tudinho, gente. Maravilhoso. Ai, Mona Lisa, eu vou usar um solvente diluente. Não faz isso. Não faz isso porque daí depois você quer botar outro tipo de tinta e não vai dar certo. Tipo, eu estou fazendo a limpeza nessa paleta com godê, né, que tem essas superfícies, essas cavidades que eu vou adicionar água para fazer a mistura da minha tinta. Pode ficar algum resíduo de solvente e não é o caso. Ok, agora aqui eu peguei uma tinta óleo preta, ó. Aqui na minha paletinha, tô aqui, vou fazer uma pinturinha. Como que eu limpo esse pincel? Primeiro, se eu estou gravando o curso,
Eu falei, eu uso esse diluente, que eu amo, daqui de Portugal, de baixo odor. Boto num potinho de vidro, ok? Normal. Vou fazer a limpeza aqui para você perceber como que eu faço. Mona Lisa, eu sou alérgica total. Eu tenho uma amiga, Cláudia, que sempre contribui aqui pro Artes Mona Lisa. Acabou de fazer um curso do Artes Mona Lisa dos girassóis online e ela é muito alérgica. Ó, botei um pouquinho, potezinho de vidro. Vocês vão ver que ele não vai ficar 100% limpo. Por quê? Porque o certo seria um solvente, que é aquele forte, que tem um cheiro forte. Mas eu tô fazendo essa limpeza para pessoas que têm alergia. Eu tenho alunos aqui que fazem aula presencial que têm alergia. Então a gente usa esse diluente sem cheiro para fazer limpeza. Só que, porém, vou botar aqui no pano, ele ficou sujo ainda. Ele tá bem sujo, meu pincel, ó. Olha aqui o tanto de sujeira, mesmo com esse diluente maravilhoso, sem cheirinho, sem nada. E daí como é que eu faço para fazer a limpeza? Existem várias técnicas de limpeza para você não precisar usar nenhum tipo de diluente. Tem artistas que fazem essa limpeza, tá? Isso eu já testei vários anos, por isso que eu vou dizer que dá certo. Usa um papel toalha, tá? Para fazer a limpeza. Mesmo assim, ainda tá bem sujinho. Aqui o papel toalha tá limpo, ó, ainda continua sujo. O que você pode fazer? Estou fazendo a minha pintura. Eu não vou usar esse pincel com tinta pastel, né? Com tinta clara, porque ele ainda tá sujo de tinta preta. Existe essa técnica que eu também uso, da barrinha do sabão. Existe a técnica de lixa. Você pega uma lixa, só que essa estraga um pouquinho as cerdas. Mas se você tá com uma criança, que a criança quer fazer uma pintura a óleo, porque quer aproveitar, ó, olha como ele já não saiu sujo, não tá sujo de preto. E agora eu vou molhar. Tá? Agora eu vou pegar o outro pincel, tá limpinho. Agora é só deixar ele secar naturalmente, porque se eu for usar ele na pintura, não dá para usar porque ele ainda tá com excesso de água. Você pode vir com um papel absorvente, secar bem, mas eu aconselho a não usar logo para pintura a óleo. Isso aqui é quando você vai fazer os faxinões, terminou de pintar. Vou pegar outro pincel para fazer outra técnica. Aqui tá minha tinta a óleo. Ó, sujei bem o pincel. Como eu falei, existe o papel, que você limpa direto no papel, tá? Eu já usei aquele no diluente, então vamos fazer isso daqui direto no papel. Porque eu sou muito alérgica, Mona Lisa, eu não posso usar. Então tá aqui sujo, eu tiro o excesso, bastante o excesso. Vou mexer aqui também um pouquinho no paninho, pra você ver que também dá pra limpar. Com a minha barrinha de sabão. Ó, agora a minha barrinha de sabão tá ficando suja. Venho aqui, tiro o excesso. Ele dá mais trabalho, tá? De usar nenhum tipo de diluente ou solvente. Seco ele com uma lavada só. Não tá limpo. Então eu venho repetindo o processo. Também já usei esse recurso. Esfregar. Isso aqui é uma peneirinha, tá? Venho pra água corrente aqui. Vou pegar o paninho para mostrar para vocês, ficou bem limpinho, com tinta a óleo e água. E a mesma coisa, né? Vou pintar com tinta a óleo. Limpei eles todos. Quando eu vou ficar um tempo grande sem limpar, é o que eu falei para você. Eu boto um pouquinho de hidratante de cabelo, dou uma passadinha assim na mão de hidratante de cabelo, deixo uma horinha esse hidratante de cabelo nos pelinhos dos meus pincéis e depois venho em água corrente, lavo bem e boto eles assim na horizontal com um paninho ou um papel toalha, como eu falei, a secar e depois eu posso usar qualquer tipo de mídia, qualquer tinta que eu usar. Então é assim que eu faço a limpeza dos meus materiais. A limpeza correta dos materiais é muito importante, pois além de preservá-los por mais tempo, vai ajudar a deixar a sua pintura sempre com um aspecto melhor. Que tal aproveitar para conhecer os nossos cursos de pintura online, onde eu ensino tudo o que você precisa para criar belas pinturas? Clique nos links da descrição ou entre no meu site www.artesmonalisa.com/cursos online e escolha o curso que mais gostar.
Temos cursos para todos os gostos. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até já! Artes Mona Lisa, artes para todos!